Olá a todos. Hoje eu vim apresentar o meu trabalho intitulado Otimização do valor presente líquido de modelos de reservatório de petróleo, utilizando informações obtidas a partir de traçadores. O modelo utilizado foi o SEC 1 2022 do laboratório Unicim. Traçadores são substâncias químicas ou radioativas que possuem características únicas. Esses traçadores podem ser injetados nos reservatórios de petróleo e em seguida detectados nas linhas de produção. Eles podem estar no formato líquido ou gasoso e podem ser ativos ou passivos. Quando passivos, não interagem com a matriz do reservatório. Quando ativos, eles interagem com a matriz dos reservatórios. A principal aplicação dos traçadores são em dois testes muito comuns na indústria. O primeiro é o teste feito em um único poço, onde através de um poço injetor é injetado um traçador e em seguida, neste mesmo poço, é retirado fluido, é produzido fluido do reservatório e analisado. E outro teste muito comum é o teste entre poços, onde em um poço injetor é injetado um traçador e em sequência esse traçador pode ser detectado em um poço produtor. Esse tipo de teste possibilita a quantificação de parâmetros como varredura volumétrica, a identificação de injetores não eficientes, direções preferenciais de fluxo e o delineamento de barreiras de fluxo. Assim, o objetivo geral desse trabalho é fazer um gerenciamento dos campos carbonáticos a partir de informações obtidas dos traçadores, e o objetivo específico é otimizar o valor presente líquido desses modelos de reservatórios de petróleo, utilizando essas informações obtidas dos traçadores. O modelo selecionado para aplicação dos traçadores foi o modelo SEC 1 2022, que é composto por 2 milhões de blocos, por mais de 2 milhões de blocos, 8 poços produtores e 9 poços injetores. Estes poços são ativados em momentos diferentes da vida do reservatório. Estes momentos são chamados de ondas. Numa primeira onda, 6 poços produtores e 7 poços injetores são ativados. Em uma segunda onda, 2 poços produtores e 2 poços injetores são ativados em adição ao primeiro momento, à primeira quantidade que foi referida na primeira onda. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi assumido que os poços injetores estariam em ciclo AG de 6 meses, com exceção do poço I-16, que passou toda a vida do reservatório injetando somente gás. A pressão média do reservatório foi mantida devido ao controle da taxa de injeção de água, que todo o gás produzido foi reinjetado e que não houve nenhum fechamento de poço, devido aos limites de GOR e de water cut. Este trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira parte deste trabalho, foi feito o dimensionamento da quantidade de traçadores necessário para ser injetado em cada poço injetor, através de cada poço injetor, no reservatório do modelo SEC 1. O método de dimensionamento utilizado foi o método da diluição total proposto por Zemel em 1994. Este método relaciona a massa total de traçador ao volume poroso do reservatório, a saturação de gás, um limite de detecção da máquina utilizada para detectar estes traçadores na linha de produção e um fator de correção. Após a aplicação desse método, com os traçadores referidos nesta tabela, foi calculado a quantidade de traçador necessária para que estes fossem detectados nos poços produtores.
Como resultado do dimensionamento e injeção dos traçadores no modelo de reservatório em estudo, foi feita a detecção desses traçadores nos poços produtores. Como exemplo, eu trago aqui a detecção do traçador 11, né, que é referente ao injetor 11, nos poços produtores do modelo. É possível identificar que o produtor 14 no produtor 14 foi detectado o traçador 11, assim como no produtor 18. Como limite inferior e superior de detecção, foi determinado aqui 0,01 e 0,1 partes por milhão. Esses valores são utilizados em equipamentos da indústria do petróleo para detecção de traçadores. A injeção das massas de traçadores dimensionadas teve duração de 1 hora e foi observado nos resultados um padrão que já é reconhecido na literatura, que apresenta que em injeções de curto período de tempo, injeção de traçadores em curto período de tempo, apresentam curvas de detecção mais acentuadas. Com base nos resultados gerados a partir da detecção dos traçadores, foi determinado os traçadores que mais influenciam nos postos produtores, que estão apresentados aqui nesse slide. Por exemplo, o traçador 11, que é correspondente ao injetor 11, tem uma forte influência no produtor 14 e no produtor 18. O traçador 12 tem forte influência no produtor 17, no 15, no 11 e assim sucessivamente, como é apresentado aqui neste slide. Com os resultados obtidos a partir da primeira parte desse trabalho, foi desenvolvida uma metodologia de redução da taxa de injeção de gás dos dois primeiros poços injetores que tiveram seus traçadores respectivos detectados nos produtores. A taxa de redução foi determinada em 10%, né? O passo da redução foi determinado em 10%. Então, essa redução saiu ali saindo de 10% até atingir os 90%. E como uma redução extrema, né? Foi selecionado a troca do fluido. O poço deixaria de estar em ciclo AG para estar em injeção contínua de água. Recapitulando as características do caso base, existem 9 poços injetores, mas destes somente 8 estão em ciclo AG. Dos 8, o I11, 13, I17, I18 e I19 iniciam o ciclo AG injetando água, já o I12, I14 e I15 iniciam o ciclo AG injetando gás. A combinação desses dois grupos tem que garantir uma taxa de injeção de gás de 8 milhões de metros cúbicos por dia, durante toda a vida do reservatório. Aplicando a metodologia, então foram feitos 10 cenários diferentes, onde cada cenário existia a redução da taxa de injeção de gás nos reservatórios. Foi feita de 10 em 10%, apenas em 2 poços. Estes poços, na primeira onda, foram os poços I11 e I14, foram os primeiros poços a terem seus traçadores detectados nos produtores. Já na segunda onda, foram mantidos os poços I14 e I11 fechados, injetando somente água, e foram alterados o ciclo AG dos poços I19 e I18 para a injeção somente de água também. Após a simulação desses cenários, foram feitos os cálculos de valor presente líquido da vida desses reservatórios e foi feita uma análise comparativa para identificar em qual caso obteve-se o melhor resultado de valor presente líquido. Como resultado da metodologia desenvolvida neste trabalho e aplicada na segunda parte, foi obtido esse gráfico aqui, onde a troca de fluido dos poços, né, representada aqui por uma redução de 100% da taxa de injeção de gás, proporcionou um maior valor presente líquido
comparado aos outros cenários que foram analisados. Este aumento no valor presente líquido do campo foi associado a um aumento na produção acumulada de óleo como um todo, mais especificamente nos poços produtores 11, 12, 13, 15 e 17, que são influenciados principalmente pelos injetores 12, 13, 17 e 18. Este gráfico mostra o impacto da produção acumulada de óleo no campo como um todo ao longo da vida do reservatório. O caso base é apresentado nessa linha contínua. Já o caso otimizado, que consiste no caso onde foi feita a troca de fluido dos poços injetores que tiveram seus traçadores detectados precocemente, está representado aqui pela linha tracejada. Após a troca de fluido nesses poços, no poço injetor 11 e no poço injetor 14, inicia-se uma discreta divergência entre essas curvas, que fica mais acentuada a partir de 2028, onde foi feita a troca de fluido dos poços injetores 18 e 19. E assim está aqui apresentado um aumento da produção acumulada de óleo no campo como um todo. Como um exemplo mais detalhado, eu trouxe aqui o poço produtor 11, que ocorreu o mesmo comportamento, visto lá no campo inteiro. Na real, ele foi um dos responsáveis pelo aumento da produção acumulada de óleo no campo. Está apresentado aqui, dá para perceber uma considerável diferença na produção acumulada de óleo nesse poço produtor, que também foi observado em outros poços produtores do campo. Como forma de garantir a quantidade mínima de injeção de 8 milhões de metros cúbicos de gás por dia no reservatório, os poços injetores que não tiveram suas taxas de injeções reduzidas passaram por um aumento de taxa de injeção para fazer essa compensação. No caso extremo aqui, que é a troca de fluido nos poços injetores 11 e 14, no caso otimizado, os poços I12, por exemplo, e outros poços do reservatório mantiveram suas taxas de injeção em 4 milhões de metros cúbicos por dia. O aumento da taxa de injeção nos poços injetores, feita para garantir a quantidade de injeção de gás de 8 milhões de metros cúbicos por dia, proporcionou uma maior varredura do gás armazenado no reservatório. Isso é possível identificar através da análise dessas duas figuras, onde a gente tem uma parte do reservatório com suas barreiras delimitadas no ano de 2048, que é basicamente o fim da vida do reservatório. A saturação de óleo próximo aos poços injetores é bem menor no caso otimizado quando comparado ao caso base. Então, foi associado esse aumento da produção acumulada de óleo a esse aumento da taxa de injeção de gás, que melhorou a varredura do óleo armazenado nesse reservatório. Após a aplicação da metodologia e análise dos resultados deste trabalho, foi possível identificar que a metodologia da diluição total foi eficiente no dimensionamento dos traçadores para este modelo, e que o método de mudança de fluido injetado foi o que promoveu um maior aumento no valor presente líquido deste reservatório. Gostaria de agradecer à Unicamp pela oportunidade de fazer esse mestrado, à Unicim pela orientação e disponibilização de recursos, ao consórcio composto pela Petrobras, Shell, Total, CNPC, ENUC, pelo projeto, e a ANP
pelo financiamento do meu mestrado. Esta foi a metodologia utilizada no desenvolvimento desse trabalho.